A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra para os irmãos que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Fala assim: aconteceu que, indo nós para lugar de adoração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguiam a Paulo e a nós, chamava, dizendo: este homem são servos de Deus Altíssimo, e vós anunciar o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, espíritos malignos vêm nos atormentar. Espírito das trevas vem nos parar. Aqui nós temos um fato a qual Paulo expulsa um demônio de uma moça, que ela tinha um espírito de adivinho. E não há de admirar que até este espírito de adivinho falava para Paulo que eles iam anunciar, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Então nós já podemos cogitar, não só cogitar, mas como é verídico, que o diabo, os demônios também falam em nome do Deus Altíssimo. O diabo também fala no nome do Deus Altíssimo. Aí ele fala aqui, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero falar algo para vocês que tem espírito maligno, que é enviado por obra de macumba, por obra de feitiço. No decorrer do tempo, por obra de inveja, tem pessoas que são invejosas e é usada pelo inimigo para te lançar palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de destruição. Alguns são usados pelo inimigo para ir fazer obra de trabalho de macumba nos centros de macumba. É usada pelo inimigo para ir lá no cemitério fazer. É usado para fazer consagração a alguns Exus. Faz obra de trabalho de macumba para alcançar você. Não sei se já aconteceu com você, mas se você está sendo vítima ou atacado por algum tipo dessas obras malignas, obras satânicas, obras de Satanás, enviado por obra de macumba, obra de feitiço, ocultismo, candomblé, voodoo e entre os outros despachos que são feitos nos mares, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, debaixo dos cupiçais, no cemitério, debaixo de árvore, em cachoeira, em matas virgens. Então, assim, meus amados, se você acha que foi vítima ou está tendo algum desses tipos de sintoma, dupla personalidade, depressão, angústia constante, horário de 6 horas, vem sobre você como eu posso te explicar? É uma angústia que cai, chega entre 5h30 e 6 horas mais ou menos, 5h30, 6 horas, chega até 7 horas da noite, vem essa angústia sobre você. Você pode ter sido vítima de alguma obra de feitiço. Um demônio, ele vem a esse certo horário para te atormentar. Esse certo horário ele vem com esta carga e lança sobre você esta angústia. Aí você pode falar: não, então isso aqui é ansiedade. Não é ansiedade. Tem um nome de ansiedade, mas não é ansiedade. Porque a ansiedade sua, ela não ataca nos outros horários. Ela só ataca da hora das 6 horas, das 5h30, 5h40,
até mais ou menos às 7 horas da noite. E tem vezes que não são todos os dias, tem vezes que é todos os dias, mas tem vezes que é dias intercalados. São dias que são nas segundas, nas quartas e nas sextas, ou intercalado em outros dias. Geralmente no horário de meio-dia vem esse ataque. Então, meu irmão, minha amada irmã, você pode ter sido vítima de alguma obra de voodoo, obra de feitiço. Ora ao Senhor, jejuma, que é muito importante. Dores no corpo, horários intercalados e dias intercalados. Por exemplo, meio-dia, de 11h30 a meio-dia ou a 1h, uma dor de cabeça terrível. Aí você pode falar assim, é por causa que eu estou sem comer, precisa de comida. Não. Todo dia ou intercalado, da quarta, na segunda, na quarta e na sexta. Ou às vezes só sábado e domingo. Você sente isso na sua cabeça, essa dor de cabeça. Você toma remédio, não resolve. Aí você fala, toma uma enxaqueca terrível. Não. Isso pode ser obra de feitiço sendo lançada sobre você. Dores nas pernas, joelho. Não é todo dia que essa dor de olho vem. Não é todo dia que essa dor de olho vem. Ela te ataca. Eu tinha uma dor perto da coluna. E eu falava que eu tinha problema de coluna. Porque eu sofri um acidente de bicicleta e eu sempre sentia essa dor de coluna. Eu arrastava até as pernas. Aí foi no médico, foi pra lá. Não é coluna. O problema tá no no tendão. É tendão que fala? Não, eu esqueci o nome do... É um negócio desse nome, tendão, sei lá como que é o nome. E doía nessa coluna. Eu fui na igreja, eu comecei a frequentar a igreja de novo, e o Senhor revelou ao pastor, falou, mitoso, acabei de ver um demônio que está aí perto da sua coluna, ele se fica todo, tipo, aquelas cascas de coisa assim, ele levanta assim todinho, e abaixa, ele levanta e abaixa. Isso é uma obra, é um demônio que está aí. E hoje o Senhor está amarrando. Depois daí eu não senti mais dor. Nunca mais arrastei minha perna. Tem dia que ataca, só que eu sei que é demônio, porque quando ataca essa dor eu pego e falo assim. Teve uma época que eu achei que era até dor nas rins, porque doía até na perna lá embaixo. Eu achava que era rins, porque aí eu fazendo algumas pesquisas na internet, aí falando, dor nos rins, ela vem na parte da coxa, dói na perna, você faz assim, eu achava que era cólica de rins, mas não era um demônio que estava ali na minha coluna, naquela região ali, trazendo uma destruição para minha vida, para me paralisar. E o pastor Deus revelou ao pastor para que me falasse que Deus estava amarrando aquele demônio. Depois daí nunca mais veio. E vira e mexe, vem esse ataque de novo. Só que aí, como eu já sei que é demônio, eu pego e repreendo. Em nome do Senhor Jesus, sai. Uma das coisas que aconteceu hoje, que eu sei que é obra de feitiço, que tem alguém fazendo feitiço para mim paralisar, que é uma das pernas minhas. Segunda-feira, mais ou menos por volta das 6 horas, segunda-feira agora, 6 horas da tarde, entre 6 horas, 7 horas, de 5 e pouquinho até 7 horas começa. 6 horas. Começou uma dor na parte aqui da junta da perna, do quadril aqui, né? E latejava. E eu senti a parte da minha coxa do lado da frente, o nervo puxar. O nervo puxou para fora. Eu falei, mas tá errado. Meu nervo não é desse jeito. E eu passei a mão na coxa e fiquei pensando aquilo na cabeça. Eu falei, será que eu tô tendo tá tendo algum problema de constipação, né? Meus nervos estão encolhendo, alguma coisa assim. Eu fiquei aquilo na cabeça pensando. Aí eu tava descendo na rua de casa e deu aquela dor. Eu não falei nada. Eu falei, misericórdia, que dor é essa? Falei comigo. E aquela dor. E eu comecei a mancar. Quando foi hoje, quarta-feira, mesma coisa no mesmo horário. Aí o Espírito Santo pegou e falou, isso é obra de macumba. Isso é obra de macumba que estão fazendo para você. Na segunda-feira demorou, foi horas para passar. Quando foi hoje, quando eu estava saindo de uma cliente, quando o Espírito Santo me falou, isso é obra de macumba, é obra de feitiço. Eu comecei a repreender, falei, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Espírito das trevas, aí onde estão fazendo obra de macumba, manifesta e cai por terra. Manifesta, seja amarrado e lançado nas profundezas do abismo. Fiz umas 3 orações, 4 orações, repreendendo, saiu, parou. O nervo já não está mais do mesmo jeito.
Passa aqui mão na coxa e não sente mais o nervo do mesmo jeito puxado. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, se você acha ou se você tem isso e está acontecendo com você, isso é obra de macumba, é obra de feitiço, é alguém fazendo obra de algum trabalho para te destruir. Os seus joelhos começam a doer em horários alternados. Não é doença comum. São doenças que é mandada para te destruir. Dores na região do braço aqui, ó. Tô com bolsite, tô com isso. Não. Bico de papagaio, não sei o que. Não. Às vezes pode ser trabalho de macumba para te parar, para te paralisar, colocar você no aleijado. Para você perder o movimento da perna, para você perder o movimento do braço, perder o movimento da mão, dores na articulação do pulso, intercalados, dores que vêm sobre você, não são todo dia que tem, você nem trabalha, você pode falar né, movimento repetitivo, mas você não tem esse movimento repetitivo, né, nos seus braços. Como isso está acontecendo? Aí você pode pegar e falar, não, você pode ter sido vítima de obra de feitiço. Ouvidos, você sente um cutucar assim lá no seu ouvido. Pode ser demônios por obra de feitiço. Eles vêm de tudo quanto é forma. A sua vista, no decorrer de um tempo, ela embaça. Demônio tentando te cegar. Tem um demônio chamado, que esse demônio, Deus até, Jesus Cristo deu nomenclatura dele, chamou ele de espírito cego e espírito surdo. Então, meus amados irmãos em Cristo, não é porque você está na igreja que você não pode ser atacado por obra de feitiço. Os macumbeiros, eles jejuam até 42 horas ou até 45 dias para receber entidades maiores, entidades mais fortes para parar um crente, para parar um profeta, para parar um servo de Deus. Então é muito importante o jejum, é muito importante a oração. Por que a oração ela é importante? Porque quando você está esquadrinhado em oração, quando você está coberto em oração, os anjos estão ao seu redor. Então eles estão batalhando por você ao seu redor, não deixando o inimigo passar. Porque a palavra de Deus diz que o Satanás ele está ao nosso derredor, pronto a nos dragar, para nos destruir. E os demônios vêm da onde eles estão. Eles vêm de encontro você, ó, a pessoa que está fazendo o trabalho lá no centro de macumba, no centro de voodoo, no centro de candomblé, no centro lá, ou fazendo despacho, ele tem seu nome, ele tem sua foto. Tem pessoas que fazem obra de trabalho de macumba tão forte, mas tão forte, que o espírito maligno ele fala assim, ó, para mim entrar nesse corpo, ou para mim ir até essa pessoa, para me destruir a vida dela, eu quero um pagamento muito alto, um pagamento de sangue. E tem demônios que ele fala assim, eu não quero pagamento de sangue de animal, eu não quero bebida, eu não quero frango, galinha depenada, eu não quero isso, eu quero sangue humano. E esse macumbeiro vai lá e mata uma criança, e faz a destruição naquela vida daquela criança ou de uma pessoa e derrama o sangue sobre aquele demônio, sobre aquela entidade, e aquela entidade, da onde ela está, ela vem e vai direto ao encontro de você para te destruir. Porque ele foi pago uma oferenda ali para aquele demônio, foi pago uma oferenda para aquela entidade, foi pago uma oferenda ali para aquele demônio, para ele ir de encontro para você para te destruir, para destruir sua família. Então por isso que o poder da oração é muito importante, e também o jejum. O jejum ele é muito importante para quebrar esse mal, porque quando o inimigo chega diante da você, não tem brecha. Se não tem brecha, não tem como ele entrar. Agora, se tiver brecha, ele entra e sai, faz o arregaço. Por isso que Davi, quando ele orava, ele falava assim, Senhor, fecha as brechas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Até então eu não entendia. Por que ele falava, fecha as brechas dos muros, para que repare as brechas do muro de Jerusalém, para que os assaltantes, e a palavra de Deus, ela declara o Satanás como ladrão, para quando ele chegasse na madrugada, não tentasse invadir por aquelas brechas, aonde tinha nos muros. Então, meus amados irmãos, da mesma forma é o mundo espiritual. Se você não fizer um campo de proteção ao seu redor, em oração, em jejum, o inimigo entra e traz a destruição. Às vezes está ali pessoas fazendo obra de trabalho usado pelo inimigo 5 anos, 6 anos fazendo obra de trabalho de macumba para te parar, para te destruir. Se algum momento você parar de orar e parar de jejuar, se consagrar diante de Deus para que esse mal não entre, se você parar,
o inimigo vai procurar uma brecha. Na hora que ele achar essa brecha, ele entra e sai fazendo a destruição por completo. A palavra de Deus diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão? Satanás. Ele destrói casamento, ele destrói filhos, ele destrói famílias, ele destrói lares. E o mais que ele está atacando pessoas são casamentos. O que ele está mais atacando de Satanás são nas famílias. O que ele está mais atacando, colocando homens enciumados e mulheres enciumadas. É um espírito maligno que saiu do inferno e está vindo sobre a vida das pessoas, trazendo o ciúme, aonde essas pessoas ficam cegas e acabam cometendo atrocidades com o seu companheiro. Ele pode amar o companheiro, a companheira da forma que for, mas esse espírito maligno acha uma brecha, entra na vida da pessoa, no sentimento ele entra na vida sentimental da pessoa, e traz a destruição. Ele traz a destruição também, que a pessoa fica confusa, um espírito de confusão na mente da pessoa, tudo isso para te destruir, tudo isso para destruir a sua família. Então agora é a hora, meu amado irmão, minha amada irmã, de reparar as brechas. Pedir ao Senhor arrependimento, se arrepender de todos os atos pecaminosos, de tudo aquilo que não agrada à vontade de Deus, entrar diante de Deus pedindo arrependimento, pedir ao Senhor para que Ele feche todas as brechas e orar uma oração de libertação para a libertação. Você está sendo, por exemplo, depois você vai lá, bebe uma pinga, bebe uma cachaça, bebe uma bebida, você bebe 3 bebidas, três garrafas de cerveja, 3 garrafas de qualquer coisa, 3 garrafas de cerveja, um copo de pinga, e ali já apaga tudo. Você já não lembra de mais nada. É espírito maligno que entra e te destrói. Porque quando você bebe, você abriu porta. Quando você abre porta, o inimigo entra. E quando o inimigo entra, ele vem trazendo destruição por completo. Aí você fica possesso, ele desarma teu espírito, ele tira seu espírito daquele momento, ele faz um bloqueio no seu espírito e empodera no seu corpo, ou no corpo da pessoa que está empoderada pelo aquele espírito maléfico. E ali ele traz a destruição. É onde a pessoa mata, esfaqueia, é onde a pessoa às vezes até mesmo tira a sua própria vida, sabe? Com esse espírito maligno atormentando esta vida deste homem, atormentando a vida desta mulher. Muito importante, meus amados irmãos, encruzilhadas. Encruzilhada, você passa em encruzilhada, está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Sai. Você passa em encruzilhada, dentro da encruzilhada você vê ali uma nota de 50 reais, ali você vê na encruzilhada, você vê perto de um prato uma nota de 50 reais, debaixo de uma velha uma nota, você vai lá e pega. Meu amado irmão, não mexe. Não mexe. Não, eu não tenho medo disso não. Não toca. Não toca. Deixa os 50 reais lá. Deixa lá. Não mexe. Não toca. Os 50 reais, 10 reais, o dinheiro que for moedas, não toca. Por quê? Quando você toca naquilo ali, você está abrindo brecha para o inimigo entrar na sua vida. Eu não falo se for, por exemplo, se for uma pessoa que trabalha na área de libertação e for Deus pegar e falar, eu quero que você vá lá e mexa naquele lugar ali para você desfazer aquela obra de trabalho, tira o nome da pessoa que está debaixo do papel. Mas se Deus falar, se Deus não falar, não toca, não mexe. Isso é para pastores, isso é para quem trabalha na área de libertação, isso é para quem tem um revestimento espiritual, isso é um revestimento de Deus. Se você não tem esse revestimento, se você às vezes não é nem convertido, não é nem crente, não toca a mão nesse dinheiro onde está nas entidades. Você foi na mata, você foi na cachoeira e lá tem um despacho, tem uma nota de 50 reais, 200 reais, tem algum dinheiro lá. Não toca, porque entidades demoníacas vai vir sobre a sua vida e ali você vai ter destruição, você vai começar a beber, vai começar a fumar, vai começar a se prostituir, porque as entidades demoníacas vai entrando Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho, Maria Padilha, que é uma da linhagem da Pombagira, vai entrando Exu do Lodo, vai entrando vários demônios, Caboclo Roxo, Preto Velho, vai entrando Tranca-Rua, Capa Preta, vai vindo a destruição da sua vida. Então não toca.
Se por obra de feitiço bem paga já entra, se tiver brecha, agora se imagine se você for lá e dar liberdade para esse demônio entrar. Então assim, é muito importante, meus amados irmãos, estar revestido de todo o poder de Deus na oração. É muito importante estarmos revestidos com o poder de Deus no jejum. O jejum, ele é muito importante para esse espírito maléfico não vos atacar, não destruir você que tem uma família, você que tem uma casa, você que tem um lar. Tem demônios que agem na área do cigarro. Demônios é o preto velho ele entra, o eixo caveira, ele entra, preto velho da baforada e manifesta na pessoa por um cigarro. Vem entidades demoníacas e fica em cima de você na hora que você está fumando, na hora que a pessoa está fumando, e fica por cima, rodeando, paralisando a sua bênção chegar, trazendo doenças sobre as suas vidas e trazendo destruição. Mitoso, não, eu fumo para mim ficar calmo. É mentira de Satanás. Você não vai ficar calmo, vai aliviar por alguns segundinhos e depois volta de novo a destruição. Eu te falo porque eu já fumei muito tempo na minha vida. E graças a Deus, Deus me libertou do cigarro, Deus me libertou dos vícios das drogas, Deus me libertou de todo tipo de vício maléfico que espírito maligno jogava no meu subconsciente para me trazer a destruição, Então demônios, ele vem para destruir. A palavra de Deus mesmo fala. O ladrão, João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira, meus amados irmãos. Satanás é o pai da mentira. Então eu quero deixar isso claro para os irmãos. Você que está sentindo esse tipo de ansiedade, falta de ar, síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um espírito maligno que vem sobre você e te traz esta síndrome. Síndrome do medo. Este é um espírito maligno que vem sobre você e te traz esta opressão. O que ele faz? Como que ele trabalha? Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Ele pode paralisar seu espírito e pode paralisar sua alma. E com isso o seu corpo vai tender a fazer coisas erradas. E, por exemplo, ele coloca grilhões nos seus braços. Isso espiritualmente eu estou falando, tá, meu irmão, meu amado irmão? Nos seus braços e nas tuas pernas. No seu espírito está preso. Então ele não tem domínio próprio. O seu espírito fica preso. Então o espírito maléfico que tá induzindo a pessoa, começa a induzir a pessoa a fazer coisa errada. O espírito maligno das trevas começa a induzir as pessoas a fazer as coisas erradas. O que é as coisas erradas? Tem espírito maléfico que induz a pessoa a ir em cemitério comer restos mortais de pessoas. Sim. Tem espírito maléfico que faz pessoas derramar sangue sobre a pessoa. Se ela está infectada, se ela tá com influência do inimigo. Aí você pode me perguntar, Mitoso, como você sabe disso? Eu não sei, só eu fecho, vem sobre mim, Deus vai me falando as coisas que é para me falar para as pessoas. Que tem que tomar cuidado, de obra de macumba, obra de feitiço. Se você não está revestido do poder de Deus, tem que tomar cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã. Os inimigos, a palavra de Deus, Efésios 6:10, 10 em diante, ele fala para nós revestirmos do poder de Deus para suportar a cilada do diabo. O diabo, ele usa todo tipo de cilada para nos parar. E usa pessoas para nos paralisar com doenças, com cânceres, tumor, cegueira. Tem cegueira, meu amado irmão, que não é cegueira física normal, que um tratamento resolve. Tem cegueira que é demônio que coloca na vista e a visão vai ficando turva, vai ficando embaçada. Tem demônios que faz isso. Tem demônios que faz você perder o olfato, o tato, o paladar. Tem demônios que faz que ele entra dentro da pessoa, ele não manifesta na pessoa, mas ele começa a controlar a pessoa, o corpo da pessoa, vai controlando a alma da pessoa. A pessoa, ela, por exemplo, na síndrome do pânico mesmo, a pessoa tem pânico de tudo, ou ela pensa que todo mundo está falando mal dela. Isso é uma artimanha que Satanás tem colocado para colocar pessoas em depressão, para estar tomando remédio de traja preta, para ficar paralisado. Então, meus amados irmãos, talvez a maioria por obra de macumba, e talvez como ele também já vem para destruir. E muitos meses é por obra de macumba. Tem muita gente
que está sendo vítima de obra de macumba, e pelo fato de hoje nas igrejas, infelizmente, não estamos tendo mais uma obra tão profunda na parte de oração e na parte de libertação desta área, oração para libertar a pessoa, muitos acabam se suicidando, até pessoas dentro da igreja. Nossos pastores, nossos líderes pastorais quase não estão orando mais na parte da libertação, expulsando o inimigo, falando para o irmão colocar a mão na cabeça e o irmão expulsar, fala assim, em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno que veio por obra de feitiço, que veio por obra de macumba, que veio por obra de candomblé, de voodoo, de ocultismo, se fui tocado por algum espírito maléfico, em nome do Senhor Jesus, sai. Todo espírito das trevas, em nome do Senhor Jesus, sai. Então assim, porque o Senhor Jesus já nos deu autoridade na cruz do Calvário pelo sangue dele. E tem coisas, meus amados irmãos, que não adianta o pastor ir aí chegar, colocar a mão na sua cabeça e expulsar. Tem coisas, tem demônios que não adianta. O cara pode trabalhar na área da libertação que for, ele pode ser usado por Deus da maneira que for. Na hora de libertação ele vai chegar lá, vai colocar a mão sobre a sua cabeça, vai expulsar o mal, ele não vai sair, porque Deus te deu autoridade. Só quem pode expulsar esse mal da sua vida é você, fechando as brechas. Chegou uma época na minha vida que o pastor falou, ó, para esse mal sair, você mesmo tem que expulsar. Tem mal que é você mesmo que tem que colocar a mão na cabeça e falar, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra toda legião. Em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra todo o espírito maléfico. Se eu abrir porta, se eu dei legalidade, agora em nome do Senhor Jesus, seja aniquilada, seja amarrada, repreendida em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito na minha casa. Espírito das trevas, no nome do Senhor Jesus, sai do meu subconsciente, sai do meu corpo, sai da minha família, sai da minha casa. Se foi obra de feitiço, obra de macumba, agora seja desfeito agora pelo nome e pelo poder do nome do Senhor Jesus. A palavra ela tem que ser dita, meus amados irmãos. Às vezes você está sofrendo aí, sem saber disso. E hoje o Senhor me enviou aqui para te falar isso. Sai desse sofrimento. Agora é a hora de você pegar. Teve uma irmã numa época que veio aqui, essa irmã ela entrou em depressão muito tempo, ela ficou depressiva, eu entrei em depressão também, minha vida, mas o Senhor ele é poderoso para desfazer a obra do inimigo. O inimigo atacou na minha área sentimental, né, na minha área emocional, de tudo quanto foi jeito. Então essa irmã chegou orando e pôs a mão na cabeça e fala assim, você tem que determinar, você tem que... Ela falou, essa irmã é doida, eu vou ficar gritando, em nome do Senhor Jesus, sai. Mas a irmã tá certa. Tem que orar desse jeito, tem que repreender o inimigo. Não adianta você chegar só diante de papai, olha como é que eu tô. Uma coisa é você se humilhar diante de Deus, outra coisa é você marchar. Um dia eu estava em casa, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida, ele falou assim, ó, filho, é guerra espiritual, e guerra espiritual você guerreia de pé. É de pé. É de pé, o seu espírito não pode estar caindo lá embaixo, não. É de pé, falando em nome do Senhor Jesus, toda legião, sai em nome do Senhor Jesus. E meus amados irmãos, o jejum ele é muito importante. Muito importante. Então se você acha que foi vítima de algum ataque desse tipo de magnitude, uma destruição veio sobre a sua vida, uma destruição veio sobre a sua família, eu quero te convidar a buscar esta parte desta cura na alma. Tem feridas que são abertas que o inimigo abriu feridas. Porque muita gente fala, não, isso não é, às vezes é a própria pessoa. Não, tudo tem influência do mal. Este mundo jaz do maligno. Tudo tem influência maligna. Uma coisa é você estar com o coração endurecido, outra coisa é influência maléfica. Eu concordo que o coração endurecido é da pessoa, mas influência maligna ele influencia jogando seta. Ele joga seta, ele está aqui jogando seta. Ele joga seta. E você acata essa seta e deixa descer para o seu coração. E quando desce para o seu coração, você transforma aquilo lá e vem trazer a destruição. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, quando essas setas vierem, quando você se sentir influenciado do maligno,
repreenda. E se você quer entender mais sobre isso, começa a ler a palavra de Deus, tudo na parte como que funciona o Espírito Santo de Deus. Hoje a Bíblia é muito eficaz, porque ela tem as temas, visão, cura de um jovem, então ela vai falando tudinho. Então é muito importante isso aí, é muito importante a leitura da palavra de Deus, muito importante o jejum para a sua vida espiritual que está estagnada, está parada, os demônios paralisaram, estão uma carga sobre você, o 7 cadeado trancou tudo na sua vida, o Exu Caveira trancou tudo na sua vida, o Tranca-Rua trancou tudo na sua vida. Eu quero te convidar a orar mais, se revertir do poder de Deus. Se você precisar de uma ajuda, mandar uma mensagem para mim que eu te ajudo nessa caminhada, porque eu sei quanto é difícil o inimigo nos paralisar, nós sentirmos ruim, nós sentirmos parado por conta do inimigo, talvez por nós não sabermos como lidar com essa situação, talvez nós não sabemos como lidar nessa parte da libertação. É uma parte muito forte, a libertação, nós precisamos ser libertos de todas as áreas. Raiva, vem aquela raiva tão grande, aquela ira. Eu me irava muito fácil, eu me irava muito, mas a ira não era de mim, era espírito maléfico que lançava a ira sobre mim. E com isso fazia eu ficar irado com tudo, fechava a cara. Eu ainda fecho a cara, mas não fico irado. Não tem a ira dentro do meu coração, não tem aquela ira mais, aquela coisa, entendeu? É espírito maligno que lança a ira dentro de você. Espírito das trevas que... é natureza. A natureza ela é modificada através do jejum, da oração. O Espírito Santo começa a te falar, modificar o seu coração. E aquele espírito maléfico que induzia você a fazer essas coisas, já não te induz mais. Aí você fala, mas essa pessoa não sou eu, porque eu sempre fui irado. Tem maldição hereditária, meus amados irmãos. Tem maldição hereditárias que vêm através dos antepassados lá atrás, que vem iras sobre... A mãe é irada, o pai é irado, a família toda é irada, todo mundo é nervoso. É maldição hereditária, vem demônios através disso aí, por maldição hereditária também, por iras na pessoa. Você sabia disso? Acontece, tem pessoas que foram os avós, os bisavós, foram lá no centro das macumbeiros, algo assim, e consagraram os filhos, os netos, para ficar rico, trocaram, foram lá e trocaram, falaram, não, o meu neto, a alma dele é sua, se você me der isso, o espírito maligno, a pessoa nem sabe, aí a pessoa não vai na casa de Deus, ou está até na casa de Deus, mas está acontecendo isso, mas não fez uma oração não é uma simples oração também que vai acabar com tudo, meus amados, não. Tem uma junção de coisas que nós devemos fazer, vigiar, orar, jejuar, se consagrar diante de Deus, para que esse espírito maligno caia por terra. Separação na família. A mãe casou, separou, o pai casou, separou, e foi separando os irmãos, os filhos, todo mundo se separa. Maldição hereditária. E quando você quebra essa maldição hereditária, o espírito maligno ele fica rodeando, ele fica dando voltas nas coisas. Aí ele fala assim, ó, eu vou lá no lugar antigo, vamos ver mesmo se a maldição foi quebrada. Aí vem diante de nós e confronta nós. Se nós não tivermos firmado, ele entra de novo, pela mesma maldição, e continua na geração. Então nós temos que estar firmados nisso aí, para que a maldição seja mesmo quebrada, para não ter mais destruição nos casamentos. Doenças de pai morreu de ataque cardíaco, mãe morreu de ataque cardíaco, família morreu de ataque cardíaco. Tem maldições que que é na vida da pessoa por pessoas diabetes, vem diabetes por maldição hereditária, né? Tem pressão alta que vem por maldição hereditária, tudo demônio que vem trazendo a destruição. Mitos, mas tudo é demônio? 99% dos casos são demônios. Este mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, e fora as pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer obra de trabalho. 100 pessoas fazendo obra de macumba já é difícil. Agora você imagina já pessoas usadas pelo inimigo para fazer obra de macumba, para jogar. Tem pessoas que vai lá, faz obra de macumba, mistura com barro de cemitério,
restos mortais humanos, com sangue de animais, ou até às vezes até com sangue de pessoas. Vai lá na sua porta lá e joga o barro de cemitério lá. Aí aquele espírito maléfico vem e entra, e se você não tiver com o muro fechado, eles entram e fazem a destruição. Tem pessoas que vai lá no seu quintal, lá o seu quintal é aberto, vai lá e enterra coisas consagradas à entidade demoníaca, para aquelas entidades demoníacas estar lá. Mas se você estiver na presença de Deus, em oração, em súplica, Deus quebra este mal. Porque para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer a obra do diabo. Então não vai pensando que você é crente, que você está na presença de que você é crente, que não tem risco desse inimigo entrar. Tem risco sim. Tem muito risco, porque o inimigo entrou na boca de Pedro. Aparta de mim, para trás de mim, Satanás, diz o Senhor Jesus falou. Então, meus amados irmãos em Cristo, e ele estava do lado de Jesus. Então é muito importante mesmo o jejum e a oração, para que as vossas vidas não sejam destruídas, para que as vossas vidas não sejam paralisadas pelo diabo. Sua vida financeira está um caos, está uma destruição. Pode ter um entendimento. Vai lá e leva a sua foto para cá, né, nas casas, nos terreiros, amarra seu nome debaixo do pé do santo, lá das estátuas de entidade demoníaca, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Emanjá, Ogum, Caboclo Roxo e várias outras entidades que lá fica de estátua lá, aquela estátua grande, colocando debaixo das estátuas, colocando o nome da pessoa, e a partir dali aquele demônio vai indo de encontro àquela pessoa para fazer destruindo. Mas se tiver oração ao redor, se tiver fogo de Deus ao redor, ele não entra, ele fica de longe, ele fica olhando, buscando uma brecha, mas ele não entra, e ele volta de novo. E quando você ora amarrando, repreendendo, falando assim, em nome do Senhor Jesus, seja amarrado, repreendido. Senhor Jesus, amarra esse demônio e lança na profundeza do abismo. Esse demônio é amarrado e ele não volta mais lá na entidade, lá no macumbeiro, no feiticeiro que está mandando esses obras de macumba. O demônio ele é amarrado e é lançado, jogado nas profundezas do abismo, porque o nosso Senhor Jesus amarra ele, com os anjos amarra ele e joga lá no inferno de novo, vão amarrado. Você lembra a história que o Jesus Cristo estava num lugar e veio um demoniado e falou assim, o demoniado falou que eles eram legião, e que tu queres conosco, Nazareno? Jesus Cristo pega e expulsa, aí ele fala assim, não manda nós pro inferno não, manda pra gente ir para aquela manada de porco lá, né? Então assim, Jesus pegou e mandou ele para a manada de porco, não mandou pro inferno, mas nós devemos orar e falar em nome do Senhor Jesus para ir pro inferno. Amarra e lança nas profundezas do abismo. Tem principado muito forte que vem sobre as vossas vidas, potestade que vem sobre as vossas vidas. Sua vida está amarrada à destruição, na vida sentimental, na vida emocional. Aquele pensamento constante, é um pensamento constante de alguém, de alguma pessoa que veio sobre a sua vida e de alguma coisa, aconteceu algo na sua vida e você não consegue parar de esquecer aquela pessoa. Demônios lança seta de tudo quanto é jeito para te destruir, e ainda mais se foi obra de feitiço para destruir. Você vai sofrer aqui, a pessoa vai sofrer onde ela está e vai sofrendo até terminar a vida. Mas se quebrar esse mal, se orar para quebrar esse mal, o mal cai por terra e sai das vossas vidas. Amém, meus amados irmãos? E esta é a oração que eu quero fazer essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos, e quero fazer uma oração. Meu Deus amado, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, todo espírito maléfico que está sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, que seja amarrado, repreendido e lançado nas profundezas do abismo. Faz a libertação por completo, Senhor, meu Pai. Traz a libertação por completo, meu Pai amado, porque para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer a obra de Satanás, meu Pai amado, meu Pai querido, Deus poderoso. Repreenda o inimigo das trevas, Senhor, das almas dessas pessoas. Repreenda, Senhor, meu Pai, o inimigo que tem amarrado a alma, o inimigo, Senhor Deus, que adentrou, meu Pai, este homem, esta mulher não consegue mais dormir à noite, meu Pai santo, meu Pai poderoso. Repreenda toda a obra de Satanás sobre estas vidas. Eu oro ao Senhor, meu Pai, repreendendo, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja expulsado agora, no nome do Senhor Jesus, todo mal. Sai!
em nome do Senhor Jesus. Toda angústia sai agora em nome do Senhor Jesus. Toda dor de cabeça, toda dor no corpo, toda inflexão, toda doença que foi mandada por obra de feitiço, por obra de macumba, em nome do Senhor Jesus, sai desta vida. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra todo mal. Em nome do Senhor Jesus, seja aniquilado e lançado nas profundezas do abismo todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.